O Congresso Internacional de Resgate da Nação recebe importantes preletores do Evangelho no Brasil e no mundo. O evento também reúne em Porto Seguro grandes nomes da música gospel nacional e internacional. Todos os anos, o evento comemora o Dia do Descobrimento do Brasil com uma marcha pelas ruas da cidade. Uma multidão se veste de verde e amarelo para festejar o dia do aniversário do Brasil e abençoar a nação e o povo brasileiro. Mas eu vou orar e nós vamos receber isso, porque essa palavra de hoje aponta para isso. Vocês vão saber por quê. Por que o diabo está tentando tanta crise, quando na verdade é o ano da bênção. E vocês vão entender isso. Amém? Pai, em nome de Jesus, levanta as duas mãos. Pai, em nome de Jesus, entramos na sua presença. Entramos na presença do Deus Todo-Poderoso, o soberano, o glorioso, altíssimo, bendito, o Deus que é eterno, o único Deus e Senhor que reina soberanamente nos céus, na terra, nas águas debaixo da terra. O Senhor é o Deus que criou todas as coisas. Meu Deus, diariamente quando nós olhamos para o céu e nós contemplamos, meu Deus, um planeta que nem o Sol que o Senhor criou, e ele queima de uma maneira tão fantástica como um vulcão. Mas um vulcão, meu Deus, os vulcões se consomem. Os vulcões, eles ardem em fogo até quando eles se derretem e eles são lançados no mar. Mas o sol não se derrete, porque foi o Senhor quem o criou, para que assim ele fique todos os dias, até o dia que o Senhor quiser. Tal é o seu poder, a sua glória e a sua majestade. É esse Deus maravilhoso e santo a quem nós pertencemos, a quem nós reverenciamos e a quem nós servimos. E a esse Deus maravilhoso que nos tornou filhos por adoção, por intermédio de Cristo, que nós cremos e apelamos agora, porque só o Senhor é Deus. E o Senhor diz na sua palavra: quando eu decido fazer algo, ninguém me impede. Por isso, meu Deus, o Senhor é o Deus que estabelece reis, e o Senhor é o Deus que destrona reis. E o Senhor pode perfeitamente, meu Deus, nesses dias tomar a mente, o coração de cada juiz. O Senhor pode adentrar nesses fóruns onde estão todos esses processos, e o Senhor pode, meu Deus, simplesmente arrancar das mãos do inimigo e dar a toda a solução em favor dos seus filhos. O Senhor pode fazer isso. O Senhor pode, como dizia aquele cego: se tu quiseres, tu podes me fazer ver de novo. E nós temos a firme convicção de que o Senhor pode realizar todas essas situações. Por isso nós já queremos lhe exaltar e lhe bendizer, porque nesse ano, todos esses processos, antes da festa dos tabernáculos, nós proclamamos e profetizamos que todos eles virão às mãos dos seus filhos. Antes do tabernáculos, todos os seus filhos terão essa bênção nas mãos. Eu creio, proclamo, declaro em nome de Jesus. E toda força maligna que tentar se levantar contra, meu Deus, seja abatida, seja lançada na profundeza dos abismos. Seja, meu Deus, sofra toda força maligna que tentar se levantar contra essa bênção. Ela sofra, meu Deus, a ira do meu Deus sobre elas, porque se levantaram contra os ungidos do Senhor, se levantaram contra os santos do Senhor, se levantaram contra aqueles que são herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Meu Deus, nós estamos clamando, suplicando por direitos nossos, que a sua palavra diz que o Senhor já nos abençoou com todas elas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já temos a herança. Ou simplesmente hoje nós clamamos ao Senhor para que o Senhor repreenda, para que o Senhor, meu Deus, repreenda com mão forte e poderosa toda ação maligna que está retendo a bênção dos seus filhos. Todos eles sejam repreendidos
E o Senhor, meu Deus, permita que os seus filhos, para a glória do seu nome, para que eles vejam, saibam e considerem quem é o seu Deus, que o Senhor, meu Deus, permita que todos eles, até a próxima festa dos tabernáculos, tenham todas essas bênçãos, toda essa colheita nas suas mãos, e o Senhor seja glorificado na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Antes da apóstola começar, eu queria só dar um aviso. Terça-feira é Rede de Mulheres, e a apóstola com as discípulas convidam as mulheres para estarem aqui na Rede de Mulheres. E na quarta-feira nós teremos a exibição de um filme. Vai ser lá no projeto, a Rede de Mulheres. E na quarta-feira nós vamos ter a exibição do filme Ressurreição. Então, o Tário vai estar... Tário está em Araruama, e ele está movimentando... Vai, Tário, conseguir? Vamos. Vamos lá. Bruno, você está fazendo o que aí? Você tem que vir aqui para frente. Estou brincando. E nós vamos ter a exibição de um filme quarta-feira. Então eu queria que você estivesse mobilizando as pessoas. Porque Tário está trabalhando aí nesse time que tem ressurreição, tem Deus Não Está Morto 2, Quarto de Guerra. E Tário está fazendo essa promoção aí, ele vai nos ajudar. Ou acho que vai ser Deus, como é que é? Deus Não Está Morto 2. Vai ser um tempo bom, tá bom? Deus abençoe. Shalom, Igreja do Avivamento, graça e paz. Antes de começar com essa palavra que vai ser muito, deixa eu dar um termo aqui para vocês. Essa palavra de hoje, ela vai ser, uma chave. E eu não quero falar daquela maneira comum que vocês de vez em quando escutam, vai lhe dar uma chave, não é isso. Vocês vão entender por que essa palavra vai ser uma chave na vida de vocês até o final desse ano, para quem crê. Para quem crê como eu, em cima dessa palavra, eu tenho até o próximo Tabernáculos, eu tenho certeza que eu vou colher tudo que eu estou embasado nessa palavra. Então, por favor, não saiam, porque o final vai ser exatamente a parte mais importante da palavra, ok? Mas para que vocês comecem entendendo as coisas, antes que eu leia o texto aqui, eu quero falar algo para vocês entenderem, porque eu sou muito, vamos dizer assim, pedagógico. Eu não gosto de simplesmente pregar por pregar, eu gosto de ensinar. Então deixa eu falar algo aqui para vocês, prestem bem atenção. Quando Deus começa a criar a terra, olhem bem para mim, quando Deus começa a criar a terra, Ele pega todo esse planeta, a primeira palavra dele sobre esse planeta é: haja luz. O sol não havia sido criado, o sol vai ser criado 2, 3 dias depois, mas ele diz: haja luz. Que luz? Ele traz a sua glória sobre toda a terra, e quando toda a sua glória se espraia sobre a terra toda fica inundada da glória de Deus, toda santificada, é que Ele vai dar a ordem para que a terra comece a produzir. Só a partir de então é que Ele vai dizer: haja separação entre águas e águas, haja separação de tal. E aí Deus criou o luminar maior, o luminar menor e tal. E aí Deus vai declarando coisa por coisa. Presta atenção. No 6º dia, que é o último dia da criação, e para que vocês entendam que a terra não foi criada em 6 dias de 24 horas. Por favor, nunca entendam isso, que nem está falando isso na Bíblia. A Bíblia tem muita linguagem que ela é figurada para que a gente entenda. Deus não criou o mundo em 6 dias de 24 horas. Em uma revelação que Deus dá a Davi, que também era rei, tinha unção profética e unção sacerdotal, Deus revela a ele que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos para o homem. Então por aí nós podemos ter mais ou menos, aproximadamente,
que o mundo tenha sido criado em seis eras, chamadas de dias, que se aproximam por aí dos 1000 anos. Por exemplo, o sexto dia, Deus cria todos os animais terrestres e tal, e também Deus cria o homem, o macho e a fêmea. Mas aí, o capítulo 2 começa explicando como foi essa criação do sexto dia. Primeiro Deus faz o macho e bota esse macho para correr terreno até dizer chega, para ele aprender a entender tudo. Deus andava nele, Deus vai dando direção e instrução para que ele saiba o que é isso, o que é aquilo, que animal é esse, que animal é aquele, o que é essa árvore, que fruta é essa, isso aqui come, isso aqui não come. Então Deus ele passa um tempo andando a terra inteira, de tal maneira que de tanto ele andar a terra e de tanto ele colocar nomes nos animais e de tanto ele observar, ficar parado olhando e vendo que um animal, 2 animais parecidos assim iguais, um se atrai e um começa a cruzar com o outro e daqui a pouco um deles começa a gerar filhote, aí ele entende que um é o macho, o outro é a fêmea, e aí ele começa a ver todos os animais tendo a sua fêmea. Chega um momento onde ele mesmo questiona a Deus: e cadê a minha fêmea? E a Bíblia diz assim, a nossa tradução, que ela é muito, vamos dizer assim, limitada para se traduzir algumas coisas do hebraico, ela diz assim: e viu Deus que não era bom que o homem andasse só. Na verdade, a tradução mais adequada do hebraico diz assim: chegou o tempo em que Deus viu que o homem precisava da sua ajudadora. Porque o homem viu que todos os animais tinham a sua fêmea, e ele começou a questionar Deus a respeito da sua fêmea. E aí só então Deus vai criar a fêmea. Quanto tempo passou para esse homem conseguir dar nome a praticamente tudo e observar tudo de tal maneira que ele chegasse à conclusão de que ele também precisava da sua fêmea? A Bíblia não diz quantos anos, quanto tempo levou até que esse homem chegasse nesse momento e Deus dissesse: agora chegou o tempo de eu fazer a tua ajudadora. Quando Deus termina de criar a mulher da costela do homem, a Bíblia diz que ali terminou o sexto dia. Quanto tempo demorou esse sexto dia? A Bíblia não diz. A Bíblia não fala. Mas com certeza não foi um dia de 24 horas e nem 3, 4, 5, 8, 10, 15 anos. Foi muito tempo. Por isso mesmo a terra toda a terra ela segue ciclos em todo o seu movimento e em toda a sua criação. O primeiro grande ciclo da terra é o ciclo da criação. O ciclo da criação, ele segue um ciclo de 7 eras, que nós podemos entender dentro da nossa limitação como um ciclo de 7.000 anos, onde 6.000 anos foi usado por Deus para criar a terra. O 7º ano, que foi o 7º milênio, Deus se dedicou para implantar no homem todos os seus atributos, que a Bíblia chama de o dia do descanso de Deus, que Deus na verdade não descansou de coisa nenhuma, porque Ele não precisa disso. Quando a palavra de Deus fala traduzido para o português, em descanso, significa Deus cessou a sua obra de criação, então Ele descansou de criar, e Ele passa no 7º milênio a se dedicar à sua obra, que é o homem. Preste bem atenção nisso. A partir daí, Deus estabelece para o homem um ciclo de 7 dias de 24 horas. Nesse ciclo de 7 dias de 24 horas, Deus diz: tu vai trabalhar 6 dias, tu te importarás com tudo que tu precisa para ti, mas o 7º dia é meu.
Eu quero esse dia para mim, porque esse dia, assim como eu te dediquei um tempo, uma era, eu também quero que tu dediques um dia para mim. Só que não é um dia que a gente fique feito bobão na frente de Deus. É um dia onde Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, para que Ele também nos encha da presença dEle e de tudo que nós precisamos dEle em nós. Estão entendendo isso? Então Deus estabelece um ciclo de 7 dias. Quando o povo se degenerou completamente e a terra teve que passar pelo dilúvio, o homem se desvaneceu. Deus mantém uma família, porque a família é o sacerdócio da terra. Esse sacerdócio chamado igreja é o sacerdócio de Cristo. Esse é um sacerdócio espiritual. O sacerdócio da terra é o sacerdócio chamado família. Por isso Deus guarda uma célula familiar e Ele começa a trabalhar aquela célula de Noé. O próprio Noé começa a gerar coisas terríveis quando ele amaldiçoa um dos filhos, e aí começa uma degeneração de novo, ao ponto de Deus escolher outra célula, outro sacerdócio familiar, que é Abrão. Por quê? Porque Deus agora vai ter que levantar um povo através de uma família. A família é o embrião de uma nação. A família é o embrião de um povo. Então preste atenção no que você vai ouvir agora, que parece meio esquisito, mas é exatamente isso. Deus levanta uma família, que é a família de Abraão, né, junto com Sara. Ele vai gerar Isaac, na base do milagre, para que tanto Abraão como Isaac entendam do que Deus é capaz e de quem verdadeiramente é Deus. E aí de Isaac vem Esaú e Jacó, mas Esaú se vai embora, porque desde que o pecado entrou no mundo, ficou nascendo filho da luz e filho das trevas, né? Aí então vem Jacó começa a sua família e ele gera os 12 filhos. Quando os 12 filhos começam também a se expandir, Deus sabia que se eles começam a entrar na terra prometida antes do tempo, eles seriam deglutidos. Eles não conseguiriam se tornar um povo e depois uma nação, porque eles seriam deglutidos, porque todos os povos da região veriam quem é o Deus deles, e porque o Deus daquele povo filisteu da terra de Canaã, todos eles tinham deuses pagãos. Eles iam simplesmente acabar com o povo de Israel. O que é que Deus faz? Pega o embrião de um povo, que é a família de Jacó, e coloca lá dentro do útero do Egito. Deus coloca dentro do útero da nação mais poderosa da época. Pega a família, embrião de uma nação, e deposita lá dentro do útero de uma grande nação, até que o seu filho esteja pronto para nascer. Quando ele está pronto para nascer, o que acontece com uma mulher quando o filho está pronto para sair? Começa a haver muitas dores, não é? Quando Israel está pronto para nascer, começam as dores. As primeiras dores vêm em cima do próprio Faraó, que descobre que Israel já é poderoso demais. Israel pode se levantar contra eles. Se Israel quiser, como eles são muitos e tão poderosos, eles podem simplesmente causar problema para eles. Aí ele começa a gerar aquele problema todo, até Deus trazer Moisés e tirar o povo dali e começar a conduzir o povo na direção da sua terra. Chega o momento em que esse povo vai entrar na terra depois de 40 anos, peregrinando no deserto. Esse povo entra na terra, e quando esse povo entra na terra, Deus começa a trazer para esse povo, Deus traz de volta tudo que ele havia dado para
Adão no jardim do Éden e que Adão perdeu quando ele desobedeceu e ele foi expulso da presença de Deus. E Deus começa então agora a restaurar todos os seus princípios para esse povo que está começando agora, que é uma nação chamada nação sacerdotal, de cuja nação terá que vir um Messias, e cujo Messias vai se tornar conhecido para todas as nações da terra. Então Deus, quando o seu povo acaba de nascer, sai de dentro do útero do Egito, esse povo começa a andar no rumo do deserto, mas ele ainda é uma criança como nação, não entende direito e por isso mesmo eles acabam tendo que ficar 40 dias no deserto até aprenderem bastante para poder entrar na terra e tomar posse da sua herança. E aí quando eles vão entrando na terra, é o que vocês vão entender daqui para frente que eu vou falar agora. Então vocês vão saber porque abram aí suas Bíblias. Abram suas Bíblias aí no livro de Levítico, capítulo 25. Levítico, capítulo 25, a partir do versículo 8. E aí Deus começa, dentre muitas instruções a Israel, Deus começa a respeito dessa instrução que é ultra valiosa. E Deus diz para ele: contarás 7 semanas de anos. Olha aqui o ciclo de 7 semanas de anos. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, isto é, o tempo de 7 semanas de anos, que significa 49 anos. Então tu farás soar o shofar, a trombeta. Em outras traduções está assim, a grande trombeta, no 10º dia do 7º mês. Então farás soar o shofar, a trombeta, no 10º dia do 7º mês. No dia das expiações, farei soar essa trombeta em todo o país. Declararei santo o 50º ano, e proclamareis a libertação. Diga comigo, libertação. Diga mais forte assim, libertação. E ele diz: e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Preste bem atenção que Deus não está dizendo para eles proclamarem libertação só para eles. Deus está ordenando que eles proclamem liberação para toda a terra. Diga, a minha família está inclusa nisso aí. Preste bem atenção nisso que vocês vão já pescar tudo direitinho para vocês saberem do que é que o reino de Deus tem para nós não ficarmos com essa mente religiosa que só vem na igreja para ouvir falar de salvação e depois vai embora e não entende mais nada. Então presta bem atenção. Aí ele diz assim: nesse ano vocês vão proclamar, declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu. Diga jubileu. Fala mais alto que depois você vai saber por que você tem que guardar esse nome na sua mente. Diga jubileu. Aleluia. Cada um de vós, no ano do jubileu, cada um de vós retornará à propriedade de sua família e a seu próprio clã. O 50º ano será para todos vós um ano jubilar. Não semeareis, nem ceifareis as espigas que crescem por si mesmas, nem colhereis das vinhas não podadas. O jubileu será para vós o ano da libertação, sagrado entre todos os israelitas, e nesse período todos vós vos alimentareis somente daquilo que a terra produzir por si mesma. Nesse ano de jubileu e libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Aqui no versículo 17 ele diz: ninguém dentre vós oprima ou explore o seu próximo, que é o seu irmão. Contudo, tenha o temor de Deus,
pois eu sou Yahvé, vosso Deus. Amém? Então vamos lá, essa palavra jubileu, e todo o texto que embasa essa palavra, vai até o final desse capítulo, que você, quando chegar em casa, será muito bom que você se aplique a ler, para você entender. Se você não chegar em casa e você não quiser ler nem hoje, nem amanhã, nem depois, também depois não reclame de Deus se as bênçãos não chegam na tua vida, nem na tua casa, porque você também não se interessa de jeito nenhum por conhecer o que é que Deus tem para ti, o que é teu direito, então também tu não pode reclamar de Deus. Então guarda isso aí. Tudo que nós vamos falar hoje vai também até o final desse capítulo, até o versículo 55. Então, a palavra jubileu vem da palavra Yovel, que significa trombeta ou chifre de carneiro. Essa trombeta de chifre de carneiro deveria ser tocada no dia da expiação, que é também chamado de Yom Kippur, anunciando o jubileu. O chifre de carneiro é uma alusão à restituição do sacrifício de Isaque, quando Deus proveu um carneiro para o sacrifício no lugar de Isaque. Por isso mesmo, vejam só, Deus quer que todo Israel saiba, como depois Israel deveria passar para todas as nações da terra, conforme a palavra aqui também diz que eles deveriam fazer proclamação de libertação para toda a terra, porque a bênção de Deus e a promessa de Deus em Abraão diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga comigo, todas as famílias da terra. Diga as bênçãos que Deus prometeu a Abraão, elas também dizem respeito à minha família. Consegue entender isso aí? Posso ouvir amém de vocês? Não fiquem paradinhos assim, com medo de falar, não, pelo amor de Deus, eu quero que vocês participem, amém? Então, essa palavra jubileu vem da palavra Yovel, que significa chifre de carneiro. Por que isso? Por que é estabelecido o jubileu? Porque o jubileu ele significa, dentro do contexto dele, restituição. Quando Deus chama quando Deus chama Abraão para oferecer Isaque, ele leva Isaque para ser oferecido em sacrifício, e Isaque vai até o local da pedra, ele pega o altar, faz o altar de pedra e tal, e nada de carneiro, nada de cordeiro, e Abraão pega seu filho, coloca lá em cima, e diz: meu filho, não se preocupe que Deus vai dar um jeito de prover vida para você, porque ele disse que a minha descendência seria como as estrelas do céu e como a areia do mar. E se ele matar você, se ele não te restituir, ele não tem como fazer isso. Então, fique tranquilo, porque Deus dará, Deus proverá. Deus proverá. E na hora que ele vai imolando o filho, Deus mostra o cordeiro atrás dele e diz: eis aí o cordeiro. Então, por isso mesmo, o shofar, que hoje a gente, quando vai a Israel, cada um quer trazer um chifrão maior possível, porque é para poder tocar aquilo bonitinho. Na verdade, o shofar verdadeiro é o chifre de carneiro, que ele é pequeno. Existem alguns carneiros das montanhas que eles chegam a ter um chifre um pouquinho maior, mais enrolado. É o chifre mais enrolado assim, mas eles não chegam a ser daquele tamanho que a gente traz, que é bonitão e tal, todo lisinho, todo brilhoso, não. É chifre de carneiro mesmo, numa alusão à restituição que Deus fez lá no monte. Então, por isso mesmo, esse shofar deveria ser tocado anunciando o jubileu. Mas preste atenção, depois vocês vão ler todo o texto na Bíblia, porque quando Deus estabelece o tempo do jubileu, Deus estabelece também que na entrada do jubileu seria também a passagem de ano para o povo de Israel. Mas quando você lê na Bíblia, e eu tô aqui resumindo tudo, porque senão eu ia entrar aqui lá para as 11h30, meia-noite, senão não ia dar para falar tudo para vocês. Quando Israel já está na terra, Deus diz para Israel: olha, este é para vós o
7º mês do ano. Era o 7º mês, pelo tempo que eles, dentro do calendário deles, o calendário que eles seguiam, trazendo o Egito, mas para Deus, de Deus para eles, era a virada de um tempo, que só Deus podia saber, porque quem criou tudo foi Deus, quem estabeleceu todos os ciclos da terra foi Deus, e só Deus poderia mostrar para eles a passagem de ciclos de tempos, para que eles entendessem o que é que esse ciclo de tempo representa e o que é que esse ciclo de tempo tem para dar a eles. Por isso Deus vai dizer para eles, esse é o 7º mês para vocês. Mas essa é uma virada de tempo que eu estabeleço para Israel. Por isso, para entrar nessa virada de tempo, e essa passagem de ano, essa virada de tempo que acontece na festa dos tabernáculos, metade do mês de setembro até metade do mês de outubro, ela acontece da seguinte maneira: 40 dias antes, toda a nação de Israel, com exceção dos mundanos que habitam lá, que lá tem muito mundano. Não pense que Israel lá todo mundo é santo, anda de asinha nas costas, não. Lá tem muita coisa ruim, feia e esquisita. Mas Israel não deixou de ser a nação sacerdotal. O povo que seguia pela palavra, 40 dias antes de entrar nesse tempo, eles começam um tempo de purificação. Olhem bem para mim, porque quando ele anuncia o jubileu, a primeira coisa que ele diz é: vocês declarareis esse ano um ano santo. E por isso, quando você vai entrar no que é santo, você precisa se santificar. Então eles começam um tempo de purificação. Quando chega na entrada desse tempo, na entrada do ano, eles fazem um jejum de 24 horas. Completo. Quando chega das 18 horas de um dia às 18 horas do outro dia, quando eles entram nas 18 horas do dia seguinte, eles entregam o jejum e é proclamado o Yom Kippur, que é a abertura desse ano, dessa passagem de ano. Nesse dia do Yom Kippur é o dia do perdão total, para que todos entrem nesse próximo ciclo completamente santos. Mas há algo que eu quero que vocês agora entendam, porque eu comecei falando sobre os ciclos da terra. Então presta atenção. Quando eles entram na nação, o que é que Deus disse para eles? Vocês contarão 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Então a cada 7 anos, eles teriam que também dar um descanso para a terra. Vocês vão plantar 6 anos, no 7º ano não mexam na terra. Para isso Deus disse, no 6º ano eu vou fazer com que vocês colham 3 vezes mais. Para que vocês tenham que comer no 6º ano, para que no 7º ano vocês não toquem na terra, deixem a terra por minha conta. Mas também deixem a terra se restaurar. Assim como eu dei para vocês o direito de vocês trabalharem 6 dias e descansarem um dia, eu também quero que vocês deixem para a terra que ela descanse em 1 ano. E aí ele diz, eu vou fazer com que a colheita de vocês, ela venha 3 vezes maior, para que vocês colham, para que vocês comam no 6º ano, para que vocês comam no 7º ano e para que vocês também comam no 8º ano enquanto vocês estão semeando. Mas a promessa ainda diz assim, tu já estarás colhendo da próxima colheita, do próximo ciclo de 7 anos, e a tua despensa ainda estará cheia de coisa da colheita anterior. Foi essa promessa que Deus deu para eles, se eles andassem exatamente cumprindo o que Deus havia dito para eles.
Humanamente falando, você pode dizer assim, mas será que Deus vai fazer mesmo? Como é que eu tenho certeza que eu vou comer mesmo? Vamos fazer o seguinte, eu vou colher aí, mas se não aparecer mesmo, eu vou lá na terra e colho o que dá, e eu vou comendo o que der. Presta atenção só numa coisa. Deus manda eles estabelecerem 7 semanas de anos, que são 7 vezes 7 anos. A cada 7 anos desse, a palavra de Deus na linguagem hebraica chama de Shemitah. Considerando que haveria no meio do povo aqueles cabeça dura, que diz assim, isso é conversa fiada, isso é coisa de sacerdote pra gente, ficou aí querendo encher a cabeça da gente dessas besteiras e tal. Então eles começavam a fazer as coisas da cabeça dele e eles começavam a empobrecer. A colheita deles começava a não funcionar corretamente e eles começavam a se endividar. Quando eles começavam a se endividar, Deus, para não deixar que Israel passe necessidade, ele diz, ao final de cada Shemitah, que é um ciclo de 7 anos, ao final de cada Shemitah, vocês perdoarão as dívidas dos vossos irmãos, para que não haja ninguém, nem passando necessidade, nem tendo o que comer, e muito menos eu não quero no meio do meu povo nenhum escravo. Olhem só, quando Israel entra na terra prometida, a ordem de Deus é que todos têm que ter a sua terra. E nesse mesmo capítulo, ele vai dizer lá adiante, essa terra que eu estou dando para vocês, ela é minha, ela não pertence a vocês. Ela é minha e ninguém pode vender. Todos terão que ter sua porção de terra. Por que isso? Porque desde o princípio, meu irmão, olha para mim aqui, vocês que estão olhando, conversando com o outro. No princípio, quando Deus fez o homem, Ele cria tudo na face da terra. Depois que está tudo criado, diz a Bíblia assim, passou Deus em uma revisão em toda a sua criação, e Ele viu que tudo que Ele havia criado era muito bom. Desse muito bom, Deus vai e cria um jardim, coloca dentro desse jardim o melhor que ele tinha e pega Adão e Eva e bota dentro desse jardim. Você presume o quê? Que Deus criou um filho para viver em necessidade? Para viver na mediocridade? Para viver chorando, se lamentando porque não tem falta do que comer? Deus criou um filho para viver na desgraça, na pobreza, na falência, na miséria? Está na cara aqui não, está escrito na palavra. Então quando Deus tira Israel, como uma nação que vai andar segundo os seus princípios, Ele entra na terra, Deus diz, tu vai fazer exatamente o que eu estou te ensinando de novo, para que tu vejas e para que tu saibas que nunca vai te faltar nada. Diga amém. Muito bem, os que creem, digam amém. Os que não disseram amém, Deus tenha misericórdia de vocês. Então ele diz, vocês vão entrar na terra. No final de 7 anos, aqueles que tiverem alguma dívida, perdoem seus irmãos, para que eles possam continuar vivendo, tendo como viver da sua terra. Ocorre que o sujeito que começava a empobrecer em apenas um Shemitah, ele não voltava a melhorar de jeito nenhum. Vocês já prestaram atenção que existem alguns irmãos que a gente fala da palavra de Deus, mas eles não estão nem aí. Eles não ouvem, eles não querem saber, eles ficam aborrecidos quando você às vezes começa a explicar a Bíblia, eles te dão as costas, eles simplesmente tomam o rumo deles, e eles vão viver do que eles acham que realmente deve ser. Isso acontece e acontecia no meio de Israel. O que isso gerava? Ao longo dos 7 Shemitahs, das 7 vezes 7 anos, ao longo de 49 anos, a grande parte deles, além de ficarem pobres, porque a colheita deles não dava mais para pagar o que eles deviam,
eles não observavam dentro dos ensinamentos de Deus os ciclos da criação do que a terra produzia. Aí eles começavam a vender as colheitas. Das colheitas, que já não dava mais para ele viver, eles vendiam os filhos. E por último, eles vendiam a si próprios e se tornavam servos uns dos outros. Por isso, quando chega nos 49 anos, no 7º Shemitah, quando o 7º Shemitah encerra e é também a entrada do grande jubileu, Deus vai e proclama que Ele, mais uma vez, Ele quer perdoar seus filhos e Ele quer que os seus filhos tenham um novo recomeço. E quando chegava o jubileu, Ele dizia: eu quero que vocês perdoem todas as dívidas e que vocês devolvam tudo o que seus irmãos haviam perdido. Pararam para pensar nisso? Eu sei que vocês estão perplexos, é por isso que eles não disseram nada. Ele diz aqui: declararei santo o 50º ano, que é o primeiro ano do próximo ciclo de Shemitahs, o próximo ciclo de 49 anos. E proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu. Cada um de vós retornará à propriedade de sua família e ao seu próprio clã. Nesse ano, tudo tinha que ser devolvido. Para onde aponta essa situação? Ela aponta para Yeshua, para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o jubileu de todos os povos da terra. Jesus Cristo é o jubileu de todas as nações da terra, inclusive de Israel. Mas Jesus, como ele mesmo diz, eu não vim para desfazer a lei, eu vim para cumprir a lei. Jesus não desfez tudo que ele mesmo, com o Pai, criou para nós dentro dos ciclos de criação da terra. E tudo que foi estabelecido pelo jubileu, está estabelecido também para todos os filhos de Deus na face da terra, como um ano de restituição total. Agora quem recebe, diga amém. Diga para a pessoa ao seu lado assim, pergunta assim: meu irmão, tu entendeu bem isso aí? O que é que seu irmão respondeu? Disse que entendeu mesmo? Se ele entendeu mesmo, diga então se prepare, porque ainda dá tempo de você receber muita coisa. Então preste atenção. Quando chega no final do 7º Shemitah, dos 49 anos, quando vai entrando o 50º ano, é o 50 anos, ali há não só uma ordem de Deus para que sejam perdoadas algumas dívidas, mas para que seja perdoado tudo, e para que seja devolvido tudo. Diga tudo. Diga para a pessoa ao seu lado, olha para o irmão ao teu lado, olha mesmo e diz assim: você já pensou em algo? Já pensou em Deus te devolver algo que tu perdeu há anos e tu nem te lembra mais? Diga, se você crê nessa palavra, tu vais ver que Deus vai te devolver algo que tu perdestes na caminhada da tua vida e tu nem te lembrava, pois Ele vai te devolver. E você crê, faça alguma coisa. Aleluia. Mas Deus exige algo para que a gente entre nesse jubileu, crendo que tudo vai acontecer. Ele exige que você entre em santidade. Diga comigo, santidade. Olha para a pessoa ao seu lado e diga: você tem certeza que você está em santidade? Já se examinou mesmo? Já pediu que o Espírito Santo te examine? Se você está mesmo em santidade? Porque você vai precisar disso para fazer todas as proclamações
que o Senhor tem para ti. Amém? Posso ouvir amém de vocês, gente? Então, quando chegou agora em setembro do ano passado, quando chegou no 10º dia do mês de setembro do ano passado, Israel entrou no seu 70º jubileu desde a entrada de Josué na terra. Israel completou o seu 70º jubileu em setembro do ano passado, quando ele adentra a festa dos tabernáculos. E até o próximo tabernáculos, nós estamos em pleno meio do jubileu. O jubileu começou lá, ele vai terminar lá, eu estou bem no meio. O que significa o jubileu? O jubileu é um ano que Deus criou, onde Deus repreende a força das trevas, para que todos os seus filhos não sejam incomodados e para que todos os seus filhos sejam restituídos de tudo quanto lhe foi roubado. Tudo quanto o diabo te roubou no decorrer da tua vida, esse é o ano em que você precisa crer que Deus estabeleceu para que você seja restituído. E ainda dá tempo, até o próximo tabernáculo ainda dá tempo de muita coisa acontecer na sua vida. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Ele. Sem fé em quê? Sem fé na sua palavra, sem fé na sua promessa. Se você crê nas promessas de Deus, na palavra de Deus, você vai colher abundantemente. Mas você precisa se estabelecer dentro dos princípios que Deus quer que você esteja para que você colha. Para que você tenha uma colheita maravilhosa. Então Deus queria gerar novamente um povo livre, sem necessidade, conforme versículos 23 e 28. O jubileu é composto por 7 shemitais. E o jubileu não é um tempo comum de bênçãos, mas ele exige santidade do povo como condição para recebê-las. Então, onde nós vamos ver Jesus restabelecendo isso? Lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus entra no templo, numa sinagoga lá em Nazaré, ele pega o rolo que estava sobre o altar, e abre em Isaías 61 e lê Isaías 61 de 1 a 3. Quando ele lê Isaías 61 de 1 a 3, e aquele texto, só quem podia ler aquele texto era o Messias. Olha o que está escrito em Isaías 61 de 1 a 3 para você entender melhor. Quando ele abre Isaías 61, Jesus vai ler isso assim: eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Que boas novas eram essas aos pobres? Tudo que tu perdeu, tudo que te foi tirado, tudo que tu devia vai ser restituído, tudo para ti de volta. No meio do povo tinha que haver uma coisa, além da restituição das terras, dos filhos, da família, o povo tinha que dar uma ajuda para que eles recomeçassem. Quando Jesus lê isso, ele também está declarando: eu sou o jubileu de vocês e eu vim para trazer essas boas novas para vocês. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos. Que cativos? Os que haviam se vendido estavam escravos. Proclamar liberdade aos cativos, libertação do mundo das trevas, libertação do reino espiritual. Por que que muitos estavam pobres? Por que que muitos estavam cativos? Porque também eram prisioneiros das trevas. Por isso viviam perdendo tudo. E ele diz:
para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes em Sião e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. E essas pessoas todas, depois de restauradas, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahvé, para a manifestação do esplendor da sua glória. E eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. No capítulo 4 de Lucas, versículo 18, Jesus faz essa proclamação, e quando ele faz essa proclamação, ele diz: hoje se estabeleceu esta palavra. Tremendo isso. Como Jesus faz isso de uma maneira fantástica. E aí, Jesus, como nosso jubileu, no capítulo 10 de João, versículo 10, ele diz: olha aqui, meus filhos, me ouçam hoje, porque o inimigo de vocês veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim trazer de volta para vocês vida e vida em abundância. Jesus disse: eu vim trazer de volta para vocês e vida em, diga, vida em abundância. Diga comigo, vida em abundância. Diga para a pessoa ao seu lado, vida em abundância. Diga, foi isso que Jesus veio trazer para nós. Presta atenção numa coisa. Sabe qual é a melhor maneira do diabo roubar tudo de nós? Ele levar você a banalizar tudo que você ouve da palavra de Deus. Se você banaliza tudo que Deus escreveu e mandou trazer para você, para que você seja muito bem sucedido, então você simplesmente vai ficar cego, você não vai dar a mínima para o que você ouviu, e por conseguinte também você não vai conseguir tomar posse do que Deus tem para você. Um dia Deus mandou dizer pelo profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo morre, o meu povo vive sendo destruído, o meu povo vive sendo arruinado, porque o meu povo não buscou o meu conhecimento. E porque o meu povo não se importou de ter conhecimento de mim, eu também não posso fazer nada por eles, nem pelos seus filhos. É por isso que muita gente hoje crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, crê em Jesus que Ele é Salvador da sua vida, mas nunca tem nada. Vive o tempo todo sofrendo, devendo, vive o tempo todo reclamando da vida. A crise nunca sai da sua família, nunca prosperam, nunca melhoram, porque também são religiosos. A palavra está sendo pregada, estão brincando. Deus fala, dá a palavra, e um fica tocando o outro assim como quem diz, olha essa besteira aí. Depois querem reclamar do Senhor, ou vão falar mal do sacerdote. Quando o sacerdote decide viver a palavra, começa a colher, aí vão dizer que o sacerdote está roubando, está fazendo isso, está enganando. Não, o sacerdote está vivendo o que Deus mandou ele vai viver. E se você decidir fazer isso, todas essas bênçãos para você, para a tua família, porque está escrito aqui que as bênçãos virão para todas as famílias da terra, inclusive para a sua. E o jubileu
Ele traz bênçãos que se estendem a nós. No jubileu nós somos libertos de todas as formas de opressão. No jubileu nós somos libertos de toda forma de medo, de problemas emocionais, de problemas mentais ou espirituais. Nenhum filho do diabo pode nos oprimir se nós tivermos consciência do que Deus está nos dando, de onde nós estamos, que local, que tempo nós estamos vivendo, debaixo de que ciclo de tempo nós estamos vivendo, o que é que está reservado para nós nesse tempo. Se nós tivermos essa consciência, nenhum inimigo pode nos colocar em embaraço. Guarde isso, meu irmão. No Shabat passado eu fiz a proclamação dessas bênçãos. Uma das pastoras saiu, foi no carro, ela anotou tudo e ela ia proclamando. Quando ela chegou num determinado ponto de uma estrada, que ela pisou no freio, cadê o freio do carro? Foi embora. E ela gritou: Satanás, solta o freio do meu carro. É jubileu. Você não tem o direito de me colocar em embaraço. Solta meu freio. Que ela pisou de novo, o freio pegou. No outro dia ela entrou no ciclo de oração só para dar esse testemunho. Meu irmão, isso é real e verdadeiro. Você só tem que crer. Você só precisa crer nisso. Tem uma série de outros testemunhos que não dá tempo de falar aqui, porque eu quero fazer algo com vocês. A palavra diz que o jubileu ele traz para nós 7 tipos de bênção. No versículo 10, a palavra diz: vocês vão proclamar essas bênçãos. No versículo 10 a palavra não diz assim: olha, meus filhos, no ano do jubileu, chorem diante de mim, orem para mim. Não, a palavra diz: proclamareis. Proclamareis. Diga comigo: proclamar. Diga: proclamar. Diga comigo: proclamar é lançar a palavra no reino espiritual. Quando eu falar assim, eu proclamo que nesse ano vai ser assim, assim e assim, assim. Eu tenho que falar com veemência, com a força da minha alma. Eu tenho que falar para o reino espiritual, dando uma ordem no reino espiritual. Porque Deus criou todas as coisas mediante a palavra. E nos deu essa autoridade. Só quem tem essa autoridade é a igreja de Jesus. Todos aqueles que se chamam pelo nome de Jesus e andam em santidade. Por isso nós vamos proclamar agora as 7 bênçãos do jubileu. E a primeira bênção do jubileu é a bênção da libertação. Vocês vejam que aqui no versículo 10 ele diz assim: declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. É um ano de libertação. Nós vamos agora ficar de pé e vamos fazer as proclamações. E quando você estiver fazendo a proclamação, proclame com fé. E proclame mesmo lançando a palavra no reino do Espírito. Não se importe com o seu irmão do seu lado, não. Esqueça de quem pode olhar para você, de quem vai fazer comentário. Deixa ele lá. É você com Deus agora, amém? Aleluia. Levanta a mão direita, diga: Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É jubileu. Senhor Jesus, o Senhor é o jubileu da minha vida. Por isso hoje, no seu nome, eu proclamo: é tempo de jubileu. E por isso, meu Deus, eu proclamo, em nome de Jesus, debaixo do jubileu, eu proclamo libertação total sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas imaginações. Eu proclamo
libertação total sobre a minha boca, sobre as minhas palavras. Diga: eu proclamo, debaixo do jubileu, libertação de todas as doenças. Cite as doenças que você enfrenta elas aí. Cita a doença que está em você, que você luta com ela aí. Depressão, angústia, problema, seja lá do que for, pressão. Diga: eu proclamo libertação dessa doença tal. Eu proclamo libertação disso. Eu proclamo libertação. Diga: eu proclamo libertação das doenças. Eu proclamo libertação e salvação da minha família. Eu proclamo libertação dos meus familiares. Diga agora o nome de todas as pessoas da sua família que você proclama libertação. Diga: eu proclamo libertação do José, eu proclamo libertação da Maria, eu proclamo libertação do Antônio, eu proclamo libertação do fulano, eu proclamo libertação. Declare, proclame libertação. Proclame, proclame. Diga: eu proclamo libertação total de toda a minha família. Eu proclamo que nenhuma ruína ou falência vai haver na minha vida, nem na minha casa. Diga: eu proclamo libertação do Brasil. Diga: eu proclamo que esse principado maligno que reina sobre nós através de um partido já caiu, já caiu. Diga: Satanás, é jubileu. Eu estou debaixo da bênção do jubileu. Você não tem o direito de afligir o meu país com nenhuma crise. Por isso eu proclamo: Satanás, tu já caiu. Espírito de corrupção, tu já caiu. Espírito de mentira, tu já caiu. Espírito de perversão sexual, tu já caiu. Diga: Satanás, espírito de crise, tu já caiu. Diga: eu proclamo que o Brasil é livre. Eu proclamo que o Brasil é do Senhor Jesus. Aleluia. Eu queria que o som parasse, senão vai embora a minha voz. Deixa eu só proclamar mesmo. A segunda bênção é a bênção da restituição. Não sente agora não. A segunda bênção é a bênção da restituição. Olha o que ele diz no versículo 10. Todos retornarão para o que eram seus. Tem coisas que tu perdeste no caminhar da tua vida. E deixa eu te falar uma coisa. Quando a palavra de Deus diz: quem veio para Cristo se tornou uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu já era morto mesmo, eu renasci para o reino de Deus. Eu agora vivo completamente sobre os princípios, sobre os desígnios, sobre o padrão, sobre o nível de vida do reino de Deus. Estão entendendo isso? Então, se você agora está dentro do padrão de vida reino de Deus, você tem direito à restituição, amém? Levanta de novo a mão direita, diga: Pai, em nome de Jesus, eu entro no reino do Espírito, como noiva de Cristo, como corpo de Cristo, e eu proclamo, em nome de Jesus, é jubileu, e em nome de Jesus, debaixo do jubileu, eu proclamo libertação total sobre a minha... diga: em nome de Jesus, debaixo do jubileu, eu proclamo restituição. Diga: eu proclamo que tudo que era meu, tudo quanto foi roubado, vai voltar para mim. Eu proclamo tudo que foi perdido na caminhada da minha vida, pelo pecado ou por irresponsabilidade,
vai voltar às minhas mãos, porque eu sou uma nova criatura. Diga, eu proclamo, eu me aproprio, esse é o ano da minha restituição. Eu proclamo as bênçãos conquistadas por Cristo Jesus. Eu tomo posse, é ano do jubileu. Diga, eu proclamo que toda ação que eu tenho na justiça vai vir para a minha mão, porque é o meu ano de jubileu. E com tudo mais que você tiver, que você quer acrescentar nesse ano de restituição, você vai proclamar. Proclame agora. Proclame, diga, é o jubileu, é ano de restituição. Eu proclamo o que você de restituição proclame. A terceira grande bênção do jubileu é a restauração total para a sua família. Todos que haviam sido perdidos retornam. Os que haviam sido vendidos retornam. Os que estavam lá servindo de escravos retornam. Tanto de escravidão física como de escravidão espiritual. Nós lemos lá naquele texto de Levítico. Por isso, levante a mão direita e diga, Senhor Jesus, meu jubileu, eu entro na sua presença e eu proclamo, é ano de restauração, porque eu estou debaixo do jubileu e eu proclamo, em nome de Jesus, a bênção do jubileu. Eu proclamo restauração total da minha família. Eu proclamo que não existirão paredes de separação entre cônjuges da minha família. Eu proclamo que não haverá parede de separação entre irmãos. Eu proclamo que haverá reconciliação na minha família e nos meus familiares. Eu proclamo no meu país reconciliação entre os pastores. Eu proclamo no meu país reconciliação entre as igrejas. Eu proclamo reconciliação entre os líderes de toda a igreja. Eu proclamo reconciliação de todos os ministérios. Diga, Senhor, e tudo mais que houver de necessário de restauração no meio do seu povo, eu proclamo que assim será, para a glória do seu nome. Amém? Amém. Pergunta se o seu irmão recebe e diga, vai ser assim na sua vida, meu irmão. Recebe, meu irmão. Recebe, meu irmão. A quarta bênção é um ano de descanso e repouso em Cristo. A palavra de Deus diz que Ele veio para que nós tivéssemos paz. Jesus disse, eu sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de guerra. Eu não sei de onde alguém arrumou um tal de uma linguagem de batalha, que eu não sei onde é que tanta gente arruma tanta batalha para batalhar. E Jesus disse, eu sou a vossa paz. Eis que eu vos dou a vossa paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E Jesus, e a palavra de Deus diz lá no Salmo 91, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Logicamente que se cair 10.000 ao teu lado e 1000 à tua direita, tu vai levar um abalo tremendo. Tu vai levar um susto terrível. Tu vai sofrer aquele abalo, o medo, mas rapidinho você se restaura, porque você vai ver que o abalo não foi com você. Amém. Houve um abalo, mas ninguém lhe tocou, porque Deus não deixa lhe tocar. Então, a quarta bênção é o ano de descanso e repouso em Cristo. Diga comigo, Senhor Jesus, meu jubileu, entro na sua presença e eu proclamo no ano do jubileu todo descanso de opressão. Diga, é jubileu, eu proclamo
descanso de qualquer tipo de opressão. Eu proclamo descanso de toda angústia. Eu proclamo descanso de toda carga que havia sobre mim. Eu proclamo descanso de todo tipo de cobrança sobre a minha alma. Eu proclamo que toda carga que havia sobre a minha vida é removida. Eu me aproprio, eu tomo posse no meu Senhor Jesus e eu entrego o meu espírito, a minha alma, o meu corpo e a minha saúde ao meu Senhor, que leva o meu fardo. E eu declaro e eu proclamo, é ano de descanso de todo tipo de opressão na minha vida e na vida da minha família. Aleluia. Você crê nisso? Dá uma salva de palmas ao Senhor. A quinta bênção é uma bênção que todo mundo ama. O jubileu será para vós ano de libertação sagrado entre todos os israelitas, e nesse período todos vos alimentareis somente daquilo que a terra produzir por si mesma. Lá adiante ele diz que ele vai fazer com que a terra produza 3 vezes mais. Amém. 3 vezes mais. Que no versículo, entre o versículo 23 em diante, você vai ver ele dizer que a terra vai produzir 3 vezes mais. Então, a quinta bênção é a bênção do aumento de tudo. Vai aumentar tudo na tua vida. Vai haver uma prosperidade sem precedentes na sua vida, amém? Então levante a mão e diga: Senhor Jesus, eis-me aqui na sua presença. Eu proclamo, é jubileu. E em nome do Senhor, eu proclamo que o jubileu traga na minha vida aumento em tudo que diz respeito à minha vida, às minhas atitudes, o meu trabalho. Diga: eu proclamo no ano do jubileu aumento do meu raciocínio. Eu proclamo aumento da minha inteligência. Eu proclamo aumento do meu conhecimento. Eu proclamo aumento de sabedoria. Eu proclamo aumento das minhas habilidades. Eu proclamo aumento das minhas finanças. Eu proclamo prosperidade em toda a minha vida. Eu proclamo aumento e multiplicação nos meus discípulos e em tudo o que o Senhor me conceder e que eu colocar nas minhas mãos. Eu proclamo: haverá um grande aumento e uma grande prosperidade. Amém? Aleluia. Versículo 21 diz assim: eu estabeleço a minha bênção no que colherdes no 6º ano, de modo que vos garanta produtos por 3 anos. Quando semeardes no 8º ano, podereis ainda comer dos produtos antigos até o 9º ano, até que venham os produtos desse ano, comereis dos antigos. Olha só que bênção. Vou gerar para vocês bênção com 3 vezes mais do que vocês imaginavam no 6º ano. Por isso, a 6ª bênção também fala de segurança. Ele diz: guardareis os meus estatutos e os meus mandamentos, vós os guardareis, pondo-os em prática, e desse modo habitareis na terra em segurança. Quer habitar em segurança? Diga para a pessoa ao seu lado, pergunta assim: você quer habitar em segurança? Quer ter segurança? Viva os princípios de Deus. Guarde os seus estatutos. Está aqui na palavra. Então a 6ª bênção fala de segurança. Diga: Senhor Jesus, eu proclamo no ano do meu jubileu
Em nome de Jesus, eu proclamo uma torre forte na minha alma. Eu proclamo segurança total na minha vida. Eu proclamo que essa torre forte, essa segurança estará também nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Eu proclamo que contra mim não vale nenhum feitiço, nem praga, nem maldição nenhuma. Eu não temo o inimigo, pois o meu Senhor Jesus, leão da tribo de Judá, Ele é a minha segurança. Diga, eu proclamo segurança total na minha vida, na minha casa, na minha família e na vida da minha descendência. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. A sexta bênção é a bênção da segurança. E a sétima bênção é a bênção tríplice. A bênção que emana do Pai, como Criador. A bênção que emana do Filho, como aquele que veio restituir tudo que havia perdido. E a bênção do Espírito Santo, que nos coloca de volta dentro de todo o processo de vida do reino de Deus. Levante as duas mãos assim e diga, eu me aproprio dessa bênção tríplice. Diga, Deus, em nome de Jesus, é jubileu, é jubileu. Eu creio na sua palavra, por isso eu proclamo, debaixo desse jubileu, que eu me aproprio, eu tomo posse da bênção tríplice, do Pai, de Yahvé, do Filho, Yeshua HaMashiach, do Ruach Kadosh, do Espírito Santo. Eu me aproprio dessa bênção tríplice sobre a minha vida e eu proclamo, o Pai me ama, eu serei abençoado nos meus celeiros, no meu trabalho, em tudo que eu colocar na mão. Eu serei abençoado pela redenção do meu Deus, do meu Senhor Jesus, e eu crescerei, e eu multiplicarei para a direita e para a esquerda, porque o meu Espírito Santo está sobre mim. Amém? Aleluia. Aleluia. E finalmente diga, este é meu ano de jubileu. Portanto, este é meu ano de aumento divino, sem precedentes, em todas as coisas. Deus está traçando um curso totalmente novo na minha vida. Não importa o que aconteceu no passado, o que eu fiz já foi perdoado, e hoje eu proclamo, através do meu Senhor, das suas bênçãos, é jubileu. Diga, é jubileu. Eu proclamo restituição total sobre a minha vida, em nome de Jesus. Vire-se para os irmãos ao seu lado e diga, é jubileu, meu irmão, que venha restituição total sobre a tua vida. Amém. É jubileu. Aleluia. Agora olha aqui para mim. Hebreus 10, 23 diz assim: mantenha firme. Presta atenção para mim, vocês estão conversando. Olha para mim. Hebreus 10, 23 diz assim: mantenha firme, inabalável, a confissão da sua proclamação, a confissão daquilo que você crê, do que você espera. Mantenha firme, inabalável, a proclamação de tudo quanto você crê,
de tudo quanto você espera, de tudo quanto você tem esperança que vai acontecer. Por isso, não sei como o apóstolo Washington vai fazer. Está sendo gravada essa palavra? Depois vocês podem, quem não anotou, que eu estou vendo aqui que a grande maioria não anota nada, né? Vocês não têm esse costume, lá no MI a gente tem esse costume de anotar tudo. A gente senta, o apóstolo está falando, a gente está anotando tudo. Depois vocês peguem, ou quem pelo menos guardou, se você sabe, guardou as 7 bênçãos, proclame todos os dias de manhã e ao entardecer na virada do dia. Sabe como é que você proclama? Olha assim olha para o tempo assim, para o reino espiritual. Eu estou sob jubileu hoje, e em nome de Jesus eu tomo sobre mim essa bênção do jubileu, e eu proclamo que nesse ano eu vou. Aí você faz todas as suas proclamações, todo dia, de manhã e ao entardecer na virada do dia. Quem quer colher, se prepare, se discipline e mande ver, porque você vai colher abundantemente. Só no dia seguinte nós ouvimos vários testemunhos, um deles da secretária lá da administração, que disse: apóstolo, Shabat, a gente saiu daqui debaixo daquela proclamação fantástica. No sábado de manhã, era o dia que eu fui fazer uma cirurgia na boca, fui lá no centro com meus filhos, porque eu ia levar anestesia, eu não queria correr o risco de voltar dirigindo, porque eu não sabia como eu ia estar da anestesia, e nós fomos de ônibus. No retorno, como eu imaginava, eu vinha meio sonolenta, nós entramos no ônibus, eu sentei com meus filhos, e nós estávamos assim, eu estava dormindo, encostada, quando o ônibus parou no local, e entraram 4 policiais no ônibus, dizendo... O ônibus parou, ele mandou o ônibus ficar parado, ele entrou 2 por trás, 2 pela frente, e eles disseram: não fiquem preocupados não, porque nós estamos fazendo batida nos ônibus, por causa dos assaltos que andam acontecendo nos ônibus. Aí eles entraram 2 por trás, 2 pela frente, e começaram a pegar a bolsa de todo mundo. Ela disse: apóstolo, os 2 homens que estavam sentados atrás de mim, estavam todos 2 com o revólver na bolsa, pronto para assaltar o ônibus. Eles estavam só esperando o ônibus encher. E Deus nos deu um livramento fantástico. Aleluia. Olha, quando a gente crê na palavra, a gente anda em segurança. A gente anda debaixo da bênção. Se você se disciplinar a andar nessa palavra, andar em santidade, não oprimindo o teu irmão, não enganando o teu irmão, não passando a perna no teu irmão, nem ninguém, você vivendo dentro dos princípios de Deus, e proclame diariamente, proclama com vontade, proclama com força, proclama com fé, que você vai ver isso acontecer. Proclama, dê ordem no reino do Espírito, solta a palavra com fé, e pode se preparar para receber, porque você vai colhê-la abundantemente. Posso ouvir amém de vocês? Agora vire para o irmão da direita e da esquerda. Escolha o irmão, fique de frente para ele agora. Diga shalom, meu irmão. Diga: hoje é um dia de novidade. Diga: a palavra de Deus nos promete novidade de vida. Foi isso que Jesus veio trazer para nós: vida em abundância, novidade de vida. E Jesus também veio trazer uma grande arma espiritual. Ele disse que no reino de Deus, o padrão de vida, o estilo de vida do reino de Deus é o seguinte: tudo, olhe para o seu irmão e diga: tudo, o tudo de Deus é tudo mesmo.
não tem nenhum tipo de falha. Diga, Deus disse que tudo é possível ao que crê. Se você crê nessa palavra, se você andar nesses princípios, se você fizer essas proclamações, eu declaro sobre a tua vida, até o próximo Tabernáculos, tu vais entrar nesse templo rindo, que todo mundo vai te perguntar o que foi que tu viste, porque nem tu mesmo vais acreditar no que tu vais colher. Tu vai rir demais e tu vai andar como os que sonham, porque a tua colheita vai ser uma colheita sem precedente. Diga, hoje Deus mandou te dizer isso. O Congresso Internacional de Resgate da Nação recebe importantes preletores do Evangelho no Brasil e no mundo. O evento também reúne em Porto Seguro grandes nomes da música gospel nacional e internacional. Todos os anos, o evento comemora o Dia do Descobrimento do Brasil com uma marcha pelas ruas da cidade. Uma multidão se veste de verde e amarelo para festejar o dia do aniversário do Brasil e abençoar a nação e o povo brasileiro.